Boa noite, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo porque logo quando eu comecei criando tilápias em caixa d'água, eu tive alguns problemas. Em questão de população, eles foram crescendo e foram reproduzindo, em questão de amônia, essas coisas na água, entendeu? E sempre eu tive alguns problemas, em questão tinha um ou outro peixe que se estressava e pulava da caixa. E alguns colegas aí eles não explicam isso. E a gente vai vendo no dia a dia. Então, a pouca experiência que eu adquiri, eu quero passar para vocês. Que uma delas é o seguinte: eu tenho alguns alevinos aqui, que eu vou fazer a soltura agora nesse aquário, que eu fiz a captura agora à tarde, no meu tanque. Eu tenho um tanque aqui de 2 por 3 por 80 de profundidade. Ele é um tanque não escavado, é submerso. E eu coloquei aqui um termostato para esse aquário e um termômetro. Ele está regulado para 30 graus. Dessa forma, esses alevinos aqui que estão aqui, eu acredito que está com 3 dias de nascido, ele vai tornar por conta da temperatura, a questão de mais ou menos de 80 a 90% de garantia de ser macho, que se chama sexagem. Eu pesquisei muito e em alguns lugares eu achei o pessoal falando que tem um hormônio de sexagem. Aí eu fui procurar saber onde tem esse hormônio de sexagem. Eu não achei. Aí quando eu achei, foi um vídeo, o cara falando que você usa álcool e álcool isopropílico e mais 2 tipos de álcool. E você coloca testosterona nessa mistura, vai diluir a testosterona nos 3 tipos de álcool e depois você vai misturar na ração. E disso aí você deixa secar e o álcool vai evaporar e a testosterona vai entrar na ração. Eu não fiz. Se alguém quiser fazer, pode fazer, fica à vontade. Eu não vou fazer. Até porque eu fui inventar uma vez fazer aquela questão de alimento por biofoco, aquelas coisas todas. Eu não sei se eu fui muito apressado e não esperei o tempo, se eu não me engano, no prazo de um mês, ou se no meio de sair aconteceu alguma coisa errada, porque eu esperei 32 dias e mesmo assim deu errado. Agora só que é o seguinte, eu apliquei ele com mais ou menos com 15 dias, a primeira mistura, e a outra apliquei com 32 dias. Então eu acho que como eu apliquei rápido demais com 15 dias, pode ter havido algum problema. E tive um problema na criação. Mas o que eu estou fazendo hoje é a questão de informar vocês uma coisa. Foi o que eu aprendi. Eu colocando essa questão do termostato dentro do aquário, eu vou tornar em 80 a 90% de chance de ser macho aos alevinos de tilápia. A pena que eu consegui só poucos alevinos, porque no meu tanque eu tenho outros tipos de peixe. Eu tenho surubim, tambaqui e as próprias tilápias. Então foi os únicos que eu consegui salvar, porque sempre eu estou olhando. E isso aqui para mim não é só uma forma de ganhar dinheiro, até porque até agora eu não ganhei dinheiro nenhum, entende? Eu gosto muito de me dedicar a esse hobby que eu tenho. Para mim isso aqui é um hobby. E uma coisa que eu prestei atenção é que eu compro uma ração para eles aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é a ração de para alevino, que é uma ração que ela é mais ou menos assim, é um granuladozinho, é tipo quase como um açúcar. Ela é um pouquinho, quase não sei dizer o tamanho do milímetro dela, mas ela é como se fosse um açúcar granuladozinho. Vou te mostrar para vocês aí. E eu fiz um teste. Eu tinha alguns alevinos. Eu vou mostrar para vocês depois. Eu posso até colocar posso tentar colocar uma foto ou um vídeo dele. Que eu, antes de colocar esses alevinos aqui, eu lavei esse aquário, tirei os alevinos que estavam aqui dentro e coloquei em
em um balde de 310 litros e para fazer a soltura desses outros. Uma coisa que eu prestei atenção foi o seguinte: eu usei aquela ração de crescimento para ave, para pato e galinha. Eu peneirei, assim que eu comprei, eu vi que ela tem um pauzinho. Eu peneirei esse pauzinho, coloquei numa lata e fiquei colocando para os peixes. E uma das coisas que eu prestei atenção é que o crescimento dele foi um pouco mais rápido. Então, com mais ou menos um mês, tinha tilápia que estava com quase 3 centímetros. Agora, tinha outras que ela não cresceu tanto. Então, dessa forma, o que dá para entender é o seguinte, que essas que estão maiores seriam o macho e essas menores seriam as fêmeas. Então, o que é que eu vou fazer futuramente? Eu vou deixar ela mais ou menos aqui nesse balde por mais ou menos uns 5 a 6 dias. Eu só vou fazer só a troca de água, porque ela estava acostumada na temperatura de 30 graus, e vou deixar a temperatura baixar e vou começar a fazer a dosagem de água, para fazer uma troca de água para evitar choque térmico, e depois fazer a soltura dela em uma caixa d'água. Eu vou fazer a soltura agora dos alevinos de tilápia e daqui a pouco eu volto. Pronto. Acabei de fazer a soltura dos alevinos de tilápia, aonde que a mesma temperatura que estava no recipiente que elas estavam é o mesmo do aquário. Ele está mais ou menos em 27 graus. Isso é porque é a temperatura ambiente. Mas a questão de você deixar pelo menos a mesma temperatura já é o suficiente. Não precisa estar certinho em questão de 30 graus, 28 graus por enquanto. E vocês não podem colocar elas assim. O aquário já está em 30 e ela está em 26. O ideal é que esteja na mesma temperatura. Ela não pode estar nessa diferença, tem que estar na mesma temperatura. Se vocês tiverem dúvida, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar aquele saquinho de quilo. Se acontecer do aquário estiver em 28 graus, 30 graus, o que vocês vão fazer? Pega um saquinho daquele de quilo, coloca os alevinos dentro do saquinho com a água do recipiente que eles estão, e vocês colocam dentro do aquário, sem deixar que uma água misture com a outra. Vocês vão esperando um tempinho e com 1 minuto, 2 minutos depois, você vai pegando um pouco da água que está dentro do aquário e vai colocando dentro da sacola. Aí você vai deixando uns 2 a 3 minutos de novo, vai fazendo isso, até que ela fique na mesma temperatura. E ele vai se adaptando à nova água. E depois você faz a soltura, sem problema nenhum. Eu acho que grande parte do pessoal aí já criou peixe de aquário e sabe disso. É o mesmo procedimento. Ó, essa daqui, ó, é a ração, que é aquela de crescimento para frango. Eu peneirei e ficou esse pozinho aqui, ó. Eu nem precisei quebrar. Automaticamente ela já veio toda moída, que ela vem machucada, entende? Tem alguns cantos que você pode até achar ele um pouco machucado. Aí, para não usar, eu fiz isso aqui. Se vocês quiserem passar no liquidificador ou quebrar um paninho, bota um pano e bate com peso em cima, fica a critério de vocês. E essa daqui, ó, é a ração. Isso vai dar para ver bem, ó. Essa aqui é a ração que você compra, vem meio que num granuladozinho. Vou pegar aqui para vocês verem, fica melhor para vocês verem na mão. Ó, ela é mais ou menos isso daqui, ó. É a de crescimento para tilápia. Vocês desculpem aí a bagunça, gente, mas é porque aqui é um espaço que eu não estou usando por enquanto. Aqui futuramente eu vou fazer uma arrumação e fazer uma parte que eu vou criar camarão. Já tenho uma tela e uma caixa d'água. No próximo vídeo eu posso até mostrar a vocês. E o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: eu estou alimentando eles com essa ração de frango. Agora o que é que eu faço? Sai mais trabalho, mas como eu estou em casa, eu sofri um acidente e não estou trabalhando por enquanto, aí tenho um tempinho para fazer isso aqui, pelo menos distrair um pouco a minha mente.
E quem tiver um tempo livre pode fazer isso. O que é que eu faço? Eu coloco uma ou duas vezes por dia a ração de frango, e depois eu coloco essa ração, que é essa granuladazinha, que é para alevino, a própria ração para alevino. Quando eu não vou sair, que às vezes eu vou resolver algum problema sobre a questão do acidente, que vai na oficina ou no médico, eu coloco a própria ração do frango as 3 vezes. E por incrível que pareça, tem um vídeo meu mostrando aí que até eu brinco, os peixes, conforme o tempo, ele vai se acostumando com vocês. E por onde vocês passam, ele fica como se fosse pedindo comida. Aí toda hora que eu passo, assim, que eu vejo que eles estão, que eu vou passando, ele fica rodeando o aquário, para onde eu vou, ele vai ficar rodeando o aquário. Aí eu coloco um pouquinho de ração, não vou mentir, né? Sabe como às vezes a gente às vezes educa mal os filhos, né? Aí eu coloco isso. E por enquanto é só isso. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, eu posso passar depois no meu WhatsApp. Mas o que eu posso garantir a vocês é uma coisa. Que desse jeito que vocês estão fazendo, eu estou passando para vocês a questão do método dessa sexagem por temperatura, eu vi no canal do Salada. É o Saladinha. E depois eu posso deixar a descrição para vocês aí no vídeo do canal dele. Eu vi isso aí com ele lá. E até futuramente, conforme vocês comparam os alevinos de vocês, tem a questão quando vocês tiver a incubadora, ele também tem isso. Eu vi isso aí lá, aprendi com ele também. Eu achei bem interessante. Tem a parte da incubadora. Posso deixar a descrição do canal e vocês vão pesquisando com ele. E conforme o tempo, tirando dúvida comigo e com outros colegas aí. E quando vocês fizerem isso, no meu caso, como eu tenho esses alevinos aí que estão com dias, eu vou fazer uma tirateima, que vai ser daqui a entre 4 e 4 meses e meio. Não vou deixar nele chegar a 5, que é o seguinte, é você pegar cada um e você olhar e ver se realmente são macho e fêmea. Aí você vai separar. Você vai separar e colocar. No meu caso, eu vou comprar mais 2 caixas d'água. Vai ser um só para macho e um só para fêmea. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa sexagem quando ele estiver com entre 4 e 4 meses e meio. E quando eu ver o que ficou o maior macho nessa caixa e a maior fêmea, eu vou colocar numa terceira caixa para fazer uma recria, entende? Eu não sei se eu posso colocar tipo 2 casais em uma caixa d'água. Talvez eu faça assim, eu coloque no máximo um macho e 2 fêmeas, ou coloque um casal por caixa. Isso se eu ver que tem que ficou um macho que ganhou um peso maior, que ele está mais bonito. Eu tenho 2 casais aqui que são muito bonitos. Então o macho tem mais ou menos 700 gramas e a fêmea acredito que deve ter umas de 500 a 600 gramas. Eles estão mais ou menos com 25 a 26 centímetros. Eu não sei se o peso ideal para o tamanho deles é esse. Pelo menos eu vi que são muito bonitos, são gordos, e esses que eu estou querendo fazer a recria deles. Inclusive esses filhotes aqui são dele. Esses aqui e os outros. Então, a dica que eu deixo para vocês é essa. Vocês vão fazer esse método agora. E com entre 4 e 4 meses e meio, vocês fazem a próxima, que é você fazer a sexagem. Você vai ter que virar o macho e ver onde tem a parte do sexo dele, no caso, né? Vai ter que ver. Ali, eu também vou mentir pra vocês não. De vez em quando eu me complico um pouco de ver.
porque é complicado, porque são quase parecidos. O que muda é pouca coisa. Um é um pouquinho mais bicudo e um outro é mais redondinho. Se eu não me engano, o que é mais redondinho seria a fêmea e o que é mais bicudinho é o macho. Mas é quase a mesma coisa. Então eu fico meio cismado de estar falando para vocês. Eu, quando eu faço a separação, eu faço assim. Eu vou fazer a separação enquanto eles são novos. E quando eu vejo que eles são maiores, eu separo só porque são maiores. Eu separo os maiores dos menores. Então eu deixo só os maiores junto, que pra mim eu acho mais vantajoso fazer isso. Separar eles porque são maiores. E pegar os menores e deixar em outro lugar. Pode acontecer dos menores ter macho no meio também. Que já aconteceu de eu fazer dessa forma e eles cruzarem e aparecer alevinos. Já com outros que eu coloquei que foram os maiores, não apareceu alevino. Então por isso que eu achei interessante pegar só os maiores mesmo. E de uma coisa que eu notei é que quando você começar a ver que está com 3 centímetros, pelo menos eu usei esse método. Não sei se eu tive uma sorte e funcionou. Que eu vi assim, eu vi os que são mais compridozinho e os que são um pouco mais redondos, o próprio alevino. Eu não sei ainda se são os que são machos são fêmeas, mas eu já separei desse tamanho. Estão entre 4 a 5 centímetros. Então eu já separei esses, já estão em canto separado. Então eu separei desse jeito. Os mais compridos coloquei de um lado e os que são mais redondos do outro. Agora estão quase o mesmo tamanho. Aí eu quero ver se desse jeito fica mais fácil para saber a separação depois. Pode ser que depois eu não precise fazer essa questão de estar olhando de um por um. Até porque tem alguns que são um pouco mais agressivos do que os outros. Então quando você vai pegar, o esporão dele machuca muito, viu? Corta bastante. Como eu gosto de pegar eles, eu faço uma coisa que fica mais fácil para mim. Eu pego o peixe e rodo ele um pouquinho, deixa de cabeça para baixo e tento vendar um pouco eles. Ele fica um pouco mais calmo, então fica mais fácil. Então assim que eu faço a captura, eu boto a mão na cabeça dele, tapando os olhos e viro ele de cabeça para baixo. Ele fica até um pouco mais calmo, dá até um pouco mais, você tem mais ou menos de 1 a 2 minutos com ele meio que paralisado um pouco, para você fazer ver a sexagem deles. Pronto, pessoal, eu vou acabando o vídeo por aqui, que para não ficar muito grande, já está em quase 17 minutos. Eu vou deixar o vídeo inteiro, não vou editar ele, vou jogar do jeito que está aqui, vou jogar na internet. E quem tiver interesse, quiser pegar depois o meu contato, fala aí, deixa nos comentários e eu passo para vocês, tá certo? Bom, gente, boa noite. Aqui eu comecei a fazer o vídeo agora, pela parte da noite. Foi a hora que eu tive um tempo, até porque eu saí. Então, fica aí a dica. Quem quiser tirar uma dúvida, tô aí para tirar a dúvida de vocês. O que eu puder ajudar vocês, eu ajudo, tá certo? Então, um abraço. Tchau, tchau.